Quando Lúcia escolheu ser professora, ela tinha uma missão em mente: impactar positivamente a vida dos alunos que passariam por ela. Mas Lúcia sabia que gerar um impacto positivo na educação é uma tarefa contínua e que exige se autodesenvolver todos os dias também. Por isso, Lúcia está sempre em busca de novas formas de tornar o ensino mais eficaz, principalmente nos momentos de avaliação. E sempre se pergunta: com tantos alunos em uma só turma, como melhorar as avaliações, individualizar o ensino e dar a atenção que cada aluno merece para aproveitar ao máximo o seu potencial? Foi aí que Lúcia conheceu o Sondar, um produto da editora Aprende Brasil para potencializar o aprendizado em sala de aula. Com o Sondar, professores recebem testes de língua portuguesa e matemática, do primeiro ao nono ano, elaborados com base nos volumes e componentes curriculares do livro didático integrado do Sistema de Ensino Aprende Brasil, bem como aos objetos de conhecimento e habilidades propostas pela BNCC. Já com o Sondar, resultados de aprendizagem, são disponibilizados gráficos personalizados com o desempenho individual de cada um dos alunos, com os resultados da turma. A partir de relatórios com habilidades, descritores e pontos a melhorar de cada um, é possível produzir planos de ação individuais para garantir um aprendizado mais eficaz em sala de aula. Os professores também têm acesso a vídeos com dicas de como abordar os conteúdos apresentados nos testes de formas diferenciadas, pensando na individualidade de cada aluno. O Sondar também disponibiliza vídeos feitos especialmente para os alunos, que os orientam na resolução das questões dos testes, permitindo que repensem ou refaçam exatamente aquilo que tiveram dúvidas, tendo assim novas possibilidades de aprender. Desde que conheceu o Sondar, Lúcia passou a avaliar seus alunos de forma mais eficaz e a explorar diferentes metodologias em sala de aula, percebendo menos dificuldades dos alunos ao longo das atividades e avaliações realizadas nas aulas. Entre em contato conosco, conheça o Sondar e transforme você também o ensino na sua sala de aula. Uma educação mais positiva começa por você. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão online do Sistema Aprende Brasil. Meu nome é Cristiane Cunha, sou consultora pedagógica aqui do Sistema e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho, para refletir sobre a avaliação do Sondar Volume 1. Né? No dia de hoje, nós vamos falar especificamente sobre a disciplina, né? Sobre a área de conhecimento de matemática. O Sondar, ele é ofertado a todos, é ofertado aos municípios conveniados, parceiros aqui do sistema, e o objetivo desse encontro online aqui é a gente pensar, refletir sobre os resultados dos alunos após essa aplicação e também, com o auxílio dos nossos especialistas, também pensar em outras estratégias, em outras formas, né, de fazer um plano de ação e intervenção pedagógica. Após a aplicação, a gente tem que sempre olhar esses resultados, refletir, olhar as habilidades, ver quais são as necessidades dos nossos alunos, qual habilidade eles estão com um pouco mais de dificuldade e pensar em como eu posso agir, trazer outras formas, né? Ou outras maneiras, aplicar, né, essas mesmas habilidades para que os nossos alunos possam avançar, né? Então, hoje, essa nossa reflexão ela vai ser em torno disso. É, Aqui nesse período, a gente não temos muito tempo, não vamos conseguir fazer toda uma análise em todas as questões aí de sondar de matemática, voltados aqui para o terceiro, quarto e quintos anos. Mas vamos trazer a nossa especialista, ela vai estar trazendo aí um olhar dela, sugestões, dicas, formas diferenciadas de você abordar essa habilidade em sala de aula em algumas questões que ela compreende como sendo importante. Então, durante todo o ano, nós teremos outros momentos, né, outros encontros online, exatamente com esse mesmo foco: refletir
sobre a avaliação do sondar, sobre essas habilidades, como fazer um plano de ação, como eu posso voltar essa habilidade em sala de aula, abordando de uma maneira diferenciada, né, essa mesma estratégia em sala de aula, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. É, como eu já comentei, o nosso foco hoje aqui é matemática, terceiro, quarto e quinto. Algumas orientações aqui gerais, só para facilitar aqui o nosso encontro. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, vocês podem entrar no chat e colocar ali, tá? E que ela será reportada e a nossa especialista vai responder. Sobre as listas de presença, tá? A lista de presença ela vai ficar na descrição do vídeo, tá? Mas posteriormente ela vai ser avisada aí no chat. Outra coisa, essas lives, elas vão ficar gravadas, elas ficarão gravadas. Então, você assistiu, gostou da sugestão, quer voltar, olhar, prestar, escrever, fazer algumas anotações, então, você tem como assistir novamente esse vídeo pelo mesmo link que foi encaminhado para vocês. E a mesma coisa, às vezes tem alguma professora, alguém que você conhece, não conseguiu assistir ao vivo aqui conosco, então é só encaminhar esse mesmo link para eles, tá bom? Deixa eu já convidar aqui a nossa especialista em matemática, a professora Thaís Drab. Eu sempre enrolo no sobrenome. Thaís, seja muito bem-vinda. Eu sempre vou enrolar um pouquinho no seu sobrenome. Trapt, né? Pode ser Drabic, pode ser Drabic. Drapt. O importante é que a Thaís está aqui. A Thaís está aí, é verdade. Thaís, seja muito bem-vinda. Queria agradecer, viu, já a sua disponibilidade, as suas sugestões têm sido assim maravilhosas. Eu creio que os professores, os gestores vão gostar bastante. Tá bom? A tela é toda sua. Obrigada. Obrigada, Cris. Espero mesmo que as pessoas, os professores e professoras que estão assistindo, possam achar úteis as sugestões que eu vou dar. Eu digo bem-vindos a todos e a todas que estão aí e vamos começar a analisar um pouco assim dessa matemática que é tão legal e que no sondar a gente tem muitas questões interessantes e que podem ser trabalhadas pelo professor para levar os alunos a atingirem as habilidades ali que são propostas, tá? Então, vamos deixar de enrolação e vamos começar a estudar aqui a matemática. Vamos começar com uma questão do terceiro ano. A ideia aqui é eu analisar 3 questões de cada ano, tá? Eu escolhi algumas que eu achei mais interessantes e que podem apresentar dificuldade para os professores, sejam por serem novidades que a BNCC traz, seja porque os enunciados são mais elaborados, ou elas podem apresentar situações que o professor não entende porque o aluno errou, tá? Então, a primeira questão que nós vamos analisar é a questão 4, e o enunciado é esse. Débora está jogando com o irmão um jogo de tabuleiro, no qual cada participante lança um dado e o número de pontos do dado representa a quantidade de casas que devem ser avançadas na rodada. A casa em que cada jogador está é marcada com um pino. Então, a gente tem uma trilha ali, semelhante às que tem em jogos de tabuleiro, numerada de 31 até 40. O irmão de Débora está com o pino na casa 35 e ela está com o pino na casa 34. Ao lançar o dado, Débora obteve 3 pontos. Ela avançará seu pino para a casa e daí a gente tem as alternativas. Vejam que as crianças estão acostumadas a jogar jogos de tabuleiro. Esse é um tipo dos mais populares, que às vezes até em embalagens de produtos que você compra no mercado, vem jogos de tabuleiro desses do tipo de trilha. Então, por que é importante trabalhar isso com os alunos? Na verdade, precisa ter uma intervenção didática aí para tirar o melhor proveito
desse trabalho com a trilha que remete ao quê? A reta numérica. A reta numérica que vai ser companheira dos alunos o resto da vida. E aqui começa um trabalho que vai facilitar o trabalho do professor mais adiante, tá? Então, vamos avançar aqui e ver um pouco mais sobre essa questão. Essa questão, a alternativa correta é a C, tá? A habilidade da BNCC que é abordada é a IF03-MA03, e o texto dessa habilidade é construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. Daí alguém vai me dizer, mas Thais, aonde que está aí que o trabalho com essa trilha numérica tem a ver com adição? Mas é justamente o que tem que ser feito para responder à pergunta proposta no enunciado. É somar um número significando avançar na reta numérica, tá? Então, aqui a gente está trabalhando o campo aditivo, que no caso aqui é adição, mas poderia até ser subtração. A gente tem que trabalhar a adição e a subtração juntos ali nessa reta numérica, tá? No descritor do SAEB, o objetivo é resolver problemas de adição ou de subtração envolvendo números naturais de até 3 ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar ou retirar. Então, aqui nós temos 4 significados de operações no campo aditivo, tá? E a gente pode dizer que, na verdade, esse trabalho com a trilha numérica não é exatamente nenhum desses aqui, porque é uma operação simplesmente matemática, mas que os alunos conseguem compreender porque essa atividade do jogo é lúdica para eles. E mais para frente, isso vai se tornar mais e mais matemático, mas por enquanto ainda é uma situação lúdica. O conteúdo, adições na trilha numerada, vocês vejam, merece um capítulo chamado Adições na trilha numerada, no volume 1, capítulo 2, página 15, de tão importante que isso aí é. O aluno que respondeu corretamente e marcou a alternativa C, deu a resposta 37. O que o aluno atingiu se ele conseguiu marcar a resposta correta? Ele realiza operações na reta ou fita numerada, compreendendo que uma soma representa um avanço no sentido positivo. Você veja uma quantidade de conceitos que está envolvido. Você não pensa que é uma atividade de adição, você pensa que é fácil para o aluno. Mas quantos conceitos que ele precisa adquirir? Que somar é avançar no sentido positivo, que o número vai aumentar, que não adianta ele andar para trás, que para trás o número vai diminuir. Então, tem uma série de conceitos que só podem ser trabalhados com uma trilha numérica. Por exemplo, o aluno que marcou a alternativa errada 1 e respondeu a letra A com o número 31, ele equivocou-se ao realizar a operação com base em uma reta numerada, imaginando que a adição representa um retrocesso na numeração. O que o aluno fez? Ele andou para trás. Em vez de somar, ele subtraiu. Então, se ele não tem a experiência com atividades desse tipo, fica mais difícil ele compreender o funcionamento da trilha numérica. O aluno que marcou a alternativa errada 2, com a resposta B, número 35, ele, ao interpretar o enunciado, escolheu o outro número que estava lá, que também era um número da trilha, que representa uma posição no jogo, e achou que esse era o resultado correto. Ou ainda, ele supôs que um avanço desejado seria apenas para a próxima posição. Ele não imaginou que ele poderia avançar mais do que uma posição, tá? Então, esse aluno não está compreendendo as regras do jogo. A gente poderia dizer que aí são as regras do jogo, que o aluno não está compreendendo, mas que por trás delas tem todo o conhecimento matemático. E o aluno que marcou a alternativa errada 3, que foi a resposta D, com o número 38, ele compreendeu que a soma representa um avanço,
mas ele errou ao escolher a posição inicial, porque ele escolheu a do adversário e não a do jogador, tá? Então, tudo isso está envolvido nas regras de um jogo. Como uma sugestão de atividade para a gente trabalhar isso com os alunos, o lógico é realizar jogos desse tipo, tá? Deixar os alunos jogarem jogos desse tipo. Mas não basta só deixar os alunos jogando e fazer outra coisa. Tem que ter uma intervenção, tem que ter perguntas sobre o jogo. O que transforma um jogo em uma atividade de aprendizado, de aquisição de conhecimentos, é a intervenção do professor. É o professor questionar por que o teu colega ganhou, por que você avançou até esse número, por que você avançou mais, por que você avançou menos, entende? Tem jogos, por exemplo, em que tem uma punição, em que o aluno tem que andar para trás, e você pode associar isso com a subtração, fazer o registro desse avanço. Por exemplo, nessa questão, o jogador estava na posição 34 e ele tirou 3. Então, 34 mais 3, 37. O aluno pode chegar no 37 fazendo 1, 2, 3. Mas você pode propor que seja feito o registro, porque daí o aluno associa aquilo com a adição, tá? Uma outra sugestão aqui é formar grupos de 3 alunos e enquanto 2 jogam, um é o observador. Então, ele vai registrar cada jogada na forma de uma operação, tá? Claro que é importante proporcionar a rotação dessas funções dentro de cada grupo, que todos os alunos tenham oportunidade de jogar e todos os alunos tenham oportunidade de registrar. No livro, nós temos justamente o que eu mencionei. Uma situação de partida e que se questiona os alunos sobre aquela partida. Ó, Pedro e Maria vão jogar trilha. Nesse jogo, eles lançam um dado e o número que sair indica quantas casas eles devem avançar. Olha ali a palavra avançar em destaque, tá? Como é importante saber para que lado ir. Pedro estava na casa de número 2. Ele jogou o dado e caiu o número 3. Desenhe o movimento que Pedro fez até parar. Então, dá para desenhar ali na trilha os pulinhos, né? Representando o movimento do peão. Só que embaixo está lá. Podemos representar essa situação como uma adição. 2 mais 3 igual a 5. Então, não é só o jogo. É fazer a relação com o conhecimento matemático. A próxima questão do terceiro ano é a questão 8, tá? Laura e Ana estão usando a régua para medir seus lápis. A figura a seguir representa a medida do lápis de Ana. Então, a gente tem uma régua, temos o desenho do lápis e temos representado com um pontilhado o começo do lápis em relação à régua e o fim do lápis em relação à régua. Isso aí é tão importante, gente, porque nem sempre o lápis está corretamente alinhado quando os alunos vão fazer uma medição. Nem sempre a régua está alinhada com o 0. E a tendência do aluno acaba sendo só de olhar o fim, sem conferir que o começo está correto. E vão aparecer situações e até podem aparecer questões de avaliações em que não está alinhado com o 0. E o aluno tem que ser capaz de conferir isso para fazer uma medição correta. Então, a pergunta é a seguinte. Ana percebeu que o seu lápis tinha 2 centímetros a mais do que o lápis de sua amiga Laura. Aí entra a confusão. Nós estamos falando do lápis da Ana, do lápis da Laura, o lápis que foi medido e que o lápis que foi medido tem 2 centímetros a mais que o lápis da Laura. Então, o lápis da Laura mede quanto? A alternativa correta dessa questão é a letra A. A habilidade da BNCC é EF03MA19, tá? E o conteúdo do escritor Saeb é medir comprimentos, capacidade ou massa de objetos, tá? Vejam que a habilidade da BNCC é um pouco mais detalhada. Estimar, medir e comparar comprimentos,
utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas, mais usuais, metro, centímetro e milímetro, e diversos instrumentos de medida, tá? Importante aprender a usar o instrumento de medida também. E também é importante aprender a estimar. Estimar, os alunos só vão aprender a estimar fazendo, sabe o quê? Medindo bastante. Porque daí eles vão ser capazes de fazer a relação na própria cabeça, sem, às vezes, ser capaz de medir com a régua ali. Se eles estão tão acostumados a medir que eles são capazes de comparar com o que eles têm mentalmente registrado das medições que já foram feitas. No livro, esse conteúdo é milímetro e centímetro, no volume 1, capítulo 2, páginas 36 a 38. O aluno que respondeu corretamente marcou a alternativa A, que diz que, então vamos relembrar qual era o enunciado. Tinha a medida do lápis e dizia que o lápis da amiga era 2 centímetros menor. Vamos voltar aqui ao lápis. Esse lápis, a gente pode ver que mede 11 centímetros e 1 milímetro, tá? Se o da amiga é 2 centímetros menor, a gente tem que diminuir 2 centímetros do total. Então, a gente vai tirar de 11 centímetros, 2 centímetros, mas continua tendo 1 milímetro a mais. E é isso que vai fazer com que o aluno possa errar na resposta da questão. O aluno que respondeu corretamente domina a utilização da régua milimetrada, observando as medidas em centímetros e milímetros. O aluno compreende que ter 2 centímetros a menos significa subtrair 2 centímetros e manter o milímetro que tem ali, tá? Já o aluno que marcou a alternativa B, que é errada, respondeu 10 centímetros e 9 milímetros. Por quê? Ele confundiu os conceitos de centímetro e milímetro e subtraiu apenas 2 milímetros da medida do lápis. Então, em vez de ele considerar as marcas maiores, as distâncias, os intervalos maiores, que representam os centímetros, ele considerou os pequenininhos, que representam milímetros. Ele tirou 2 e fez a medida novamente. Então, ele entende de medir, mas ele não compreendeu o enunciado. O aluno que respondeu a alternativa C, que também é errada, respondeu 11 centímetros e 1 milímetro. Então, ele apenas registrou a medida do lápis e não realizou o que pediu o enunciado. Ele entendeu que o que ele precisava responder era qual era a medida daquele lápis. E, na verdade, não era isso. A questão era mais elaborada. Esse aluno está precisando trabalhar a interpretação de enunciados. E o aluno que respondeu, marcou a alternativa D, 13 centímetros e 1 milímetro, ele fez a leitura correta da medida, mas em vez de somar, de subtrair, ele somou os 2 centímetros, obtendo 13 centímetros e 1 milímetro, tá? Então, também é uma dificuldade na compreensão do enunciado. Às vezes, um pouco de afobamento na hora de fazer a leitura, um pouco de nervoso, tá? Como que a gente resolve essa questão do nervoso dos alunos na hora de fazer uma avaliação? É fazendo questões, trabalhando questões, situações parecidas. Se imagine o conforto do aluno, quando ele vai fazer uma avaliação, ele chega, nossa, mas eu fiz isso aqui parecido, isso aqui está igual que o professor fez comigo na sala de aula, isso aqui eu sei fazer. Nossa, isso é ótimo. E ele só vai adquirir essa confiança trabalhando atividades parecidas e variadas também, porque nas avaliações há muitos tipos de questões, né? Então, trabalhando situações variadas, o aluno vai se sentir mais à vontade. Sugestão, então, de atividade para trabalhar questões como essa. Eu propus aqui um jogo da estimativa. Eu já imagino que os professores que estão me ouvindo costumam trabalhar, pedir para os alunos trazerem a régua, medirem objetos, tá? A gente pode fazer um jogo. Qual é a ideia desse jogo? Para isso vai ser necessário 5 lápis de cor de tamanhos diferentes, mas tamanhos próximos, tá? Que eu sugeri lápis de cor porque é um material que é mais acessível para os alunos
e que quando o lápis de cor já está usado, tem uns que estão mais longos e outros mais curtos, tá? O interessante é que você ajude os alunos a escolherem aqueles que têm medidas próximas, com 1 centímetro de diferença, e não o toquinho e o lápis que não foi apontado, tá? 5 cartões brancos e uma régua milimetrada. Então, a primeira etapa desse jogo é organizar a turma em grupos. Cada grupo vai ter um kit desses, de 5 lápis, e pedir para os alunos fazerem a medição dos lápis e registrar a medida de cada um em um cartão diferente. Então, você vai ter 5 lápis e 5 cartões com as medidas dos 5 lápis, tá? É importante que esse registro seja feito com lápis de escrever e não com o lápis da cor, porque daí facilita, quebra um pouco a dificuldade do jogo. Tudo registrado com lápis de escrever. E na segunda etapa do jogo, os alunos vão trocar os kits. Você vai pegar o kit de uma equipe e levar para outra equipe, tanto os lápis como os cartões, tá? Então, vai fazer um rodízio aí de material, de forma que cada equipe receba um registro que ele não sabe de qual lápis que é. Aí, essa equipe que recebeu o kit, cada equipe, né, deverá associar o lápis com a medida, tá? Claro que eles podem ordenar os lápis e ordenar as medidas, mas ordenar as medidas também é uma habilidade um pouco difícil. O melhor é eles pegarem a régua, medirem cada lápis e identificarem o cartão que tem a medida de cada um dos lápis e fazer a associação, tá? Claro que, se é um jogo, quem vence? Vence quem fizer essa associação mais rápido. É importante, se você vê que tem um aluno que domina o jogo e não deixa os outros fazerem, você atribuir em cada rodada uma função para cada aluno. Um aluno é o que vai medir, um aluno é o que vai cuidar dos cartões, ele vai entregar para o terceiro aluno que vai juntar os dois. E daí faz esse rodízio para que todos os alunos tenham oportunidade de medir, todos tenham oportunidade de procurar a medida, tá? E ao montar o kit, é importante, jamais esqueça de colocar, de orientar os alunos para registrarem a medida. É centímetro, é milímetro, porque depois chega mais tarde e a gente tem uma dificuldade enorme de convencer os alunos que o quanto é importante ter a medida. Então, nesse momento, não perca essa oportunidade. No livro, nós temos uma atividade que fala exatamente como o que eu falei que é uma dificuldade dos alunos. Ó. Lúcia e Breno estão usando a régua para medir o comprimento do mesmo giz de cera. Veja como cada um deles mediu. Aqui está exatamente o que eu falei, né, gente? Uma das pontas do objeto a ser medido tem que estar alinhado com o 0. Então, esse aqui é o momento de vocês chamarem a atenção dos alunos. Se não alinhar com o 0, a medida não vai estar correta, tá? Então, a Lúcia fez a medida corretamente e o Breno não alinhou ali com o 0, então a medida dele vai estar diferente da Lúcia. Vejam que é o mesmo pedaço de giz, então a medida tinha que ser a mesma, né? Vamos para mais uma questão do terceiro ano. Débora trabalha em uma fábrica que produz pipas de diferentes cores. Todos os dias ela preenche uma tabela com as informações do quanto ela está produzindo, como pode ser observado na tabela a seguir. Então, a gente tem uma tabela, as colunas estão indicando as cores das pipas e as linhas estão indicando os dias da semana. Então, aqui tem uma dificuldade que é o aluno fazer a leitura da tabela, identificando o que significa a coluna em o que tem em cada coluna e o que significa o que tem em cada linha. Observando a tabela, o dia que Débora mais produziu pipas foi. Então, o link aqui para o aluno achar a resposta é dia. Quais são os dias? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Aonde estão as informações que os alunos precisam? Nas linhas.
A resposta correta dessa questão é a alternativa D. A habilidade BNCC é a EF03MA26, que é resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. O descritor SAEB é comparar dados estatísticos ou informações expressos em tabelas simples ou de dupla entrada. O conteúdo está no livro, no tópico tabelas, no volume 1, capítulo 3, página 45. Então, a resposta correta é a alternativa D, é quinta-feira. Se o aluno respondeu corretamente, ele soube realizar a leitura dos dados na tabela, compreendeu que a informação para a solução do problema seria encontrada somando as quantidades de cada linha, tá? Então, ele somou as quantidades de cada linha e identificou que quinta-feira que deu o maior valor, que era o que estava sendo pedido no enunciado. Se o aluno marcou a alternativa A, que é segunda-feira, ele errou porque ele realizou a leitura da tabela apressadamente. E ele equivocou-se ao escolher a primeira linha, porque ele encontrou o número 30, maior do que os números vizinhos logo no início. Então, ele leu a palavra maior, procurou o maior número e não pensou na interpretação, não soube interpretar a tabela. Aí eu já estou aqui antecipando a atividade que eu vou sugerir, que eu acho que vocês vão gostar. A segunda alternativa errada é a letra B, terça-feira. Por quê? Provavelmente o aluno escolheu uma coluna qualquer, selecionou a linha em que o número fosse maior. Não compreendeu que era necessário somar os dados de cada linha. E a alternativa errada 3 é a letra C, com a resposta quarta-feira. O aluno equivocou-se na interpretação do enunciado e indicou um dia em que a produção foi menor. Então, é possível que o aluno tenha feito as somas das linhas, mas na afobação, na falta de atenção, no nervosismo, ou até pela falta de hábito de ler e interpretar os enunciados, ele marcou a menor, o dia em que houve a menor produção e não maior. E a minha sugestão aqui é muito legal. Eu estou sugerindo jogar stop com os alunos. Ah, mas isso não é uma atividade de língua portuguesa? Pode ser. Pode ser uma atividade de língua portuguesa na qual você vai estar trabalhando conceitos matemáticos, como a leitura e interpretação de tabelas. A minha sugestão é que a pontuação obtida em cada rodada do stop seja colocada ao ladinho da palavra que a criança escreveu, né? Por exemplo, digamos ali que numa rodada, a primeira linha, a rodada do stop, eu acho que em alguns lugares chama a dedonha, também é chamado esse jogo. Então, a primeira rodada ali foi a primeira linha, letra P. Então, o aluno tinha que escolher um nome de pessoa com a letra P, uma cor, um objeto, um alimento e um animal, tá? Quando eu jogava, a pontuação era assim. Se o nome que o aluno escolheu, a palavra que o aluno escolheu, ninguém mais escolheu, ganha 10 pontos. Se outra pessoa escreveu Paulo, por exemplo, já vale 5 pontos. E se eu não conseguir pensar em nenhuma cor com a letra P, por exemplo, a pontuação é 0. E no final da linha, soma-se a pontuação de toda essa linha para dizer os pontos da rodada. Vocês estão vendo que aqui é exatamente a mesma coisa ali da questão? Somar os pontos da linha para obter um resultado, tá? E daí na segunda rodada, aparentemente o sorteado foi a letra B, daí o nome com B era Bianca e assim por diante. E na terceira linha, a letra A. Depois de algumas rodadas, você pode propor para os alunos, além de somar os pontos da rodada, tentar descobrir qual categoria do jogo que eles são melhores, tá? Em qual das categorias eles obtiveram uma pontuação mais alta. Por exemplo, se o aluno conseguiu escolher nomes que ninguém mais escolheu, tanto para a letra P, como para a letra B, como para a letra A, ele fez 30 pontos ali. Enquanto que outro aluno pode ter
escolhido o nome que outras crianças escolheram e fez só 15 pontos. Aí, a soma é na coluna. Então, com isso, está trabalhando os dois sentidos. A soma dos pontos da rodada é na horizontal, na linha, e a soma para descobrir qual é a categoria em que o aluno se saiu melhor é a coluna. Assim, você está trabalhando uma forma de interpretação de tabelas. Então, aqui, eu até coloquei mais uma tela com esse tipo de perguntas. Em qual coluna você fez mais pontos? As colunas representam as categorias. Então, o aluno pode ser muito bom em nomes de cidades ou de pessoas. Em qual coluna você fez menos pontos? Em qual linha você fez mais pontos? Em qual linha você fez menos pontos? Está incentivando que os alunos trabalhem com aquela tabela que eles mesmos construíram. E no livro também temos uma outra atividade, aí aqui mais formalizada, também para você interpretar aqui as linhas e as colunas de uma tabela, bem parecido com a atividade que deu origem à questão. Bom, agora nós vamos passar para o 4º ano, com mais 3 questões, começando aqui pela questão 5. Sara estava em um zoológico observando os animais que mais gostava. O mapa a seguir representa o espaço do zoológico, a localização dos animais e a localização da Sara. Então, a gente tem umas etiquetas aqui que mostram onde a Sara estava, ali na estrelinha, o lugar do leão, o lugar da girafa, o lugar do gorila e o lugar da anta. Sabendo que Sara estava vendo o leão e que depois queria ver a anta, mas não queria ver a girafa, o menor caminho que ela pode fazer é caminhar em frente por, e daí tem as alternativas de caminhos. A resposta correta é a alternativa A, tá? A habilidade da BNCC é EF04 MA16. Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, interseção, transversais, paralelas e perpendiculares. Vejam que é todo um vocabulário que a criança tem que adquirir para aprender a indicar trajetos. No descritor SAEB, identificar a localização ou movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. O conteúdo está no tema Localização, Rotas e Trajetos, no volume 1, capítulo 2, página 30. A alternativa correta é a letra A. Avançar 3 quadras, virar à esquerda e caminhar em frente por uma quadra. Então, o aluno foi preciso ao dar as orientações de direção, diferenciando corretamente esquerda e direita, que às vezes aqui é o aspecto crítico, né? A alternativa errada 1 é a letra B, que indica avançar 2 quadras, virar à esquerda e caminhar em frente por uma quadra. O que aconteceu é que o aluno, talvez por ansiedade, equivocou-se ao contar o número de quadras que deveria avançar no primeiro trecho, ou considerou que também era um caminho possível, mas não conferiu se no final a informação estava completa. Porque se você olhar ali no mapa, você tem outras possibilidades de caminhos, mas essa não é uma, porque se você virar à esquerda antes, você depois tem que andar algumas quadras a mais. Na alternativa errada 2 é a letra C. Andar uma quadra, virar à esquerda, caminhar em frente por uma quadra, virar à direita e caminhar em frente por 3 quadras. Então, nesse caso, talvez focando no local onde a criança queria chegar, ele realizou o trajeto inverso. Então, em vez de dizer de onde a pessoa estava para avançar até onde ela queria chegar, ela indicou o trajeto inverso, e com isso vai chegar num lugar diferente, se a gente considerar o ponto de partida, tá? Então, não identificou corretamente os pontos de partida e de chegada. E a alternativa errada 3 é avançar 3 quadras, virar à direita e caminhar em frente por uma quadra.
fez a contagem correta do número de quadras, mas trocou esquerda e direita, o que é comum nessa etapa, mas que precisa ser bastante trabalhado, tá? Fica como sugestão de atividade realizar atividades de programação desplugada, do tipo em que os alunos precisam conduzir um robô de um ponto a outro. Então, essa é uma novidade que vem com a BNCC, trabalhar o pensamento computacional, e não precisa ter um computador para trabalhar conceitos relacionados à ideia de programação. Você pode usar fichas, você pode usar tabuleiros de xadrez, nesse caso, para simular o deslocamento de um robô, e é o aluno que tem que dar os comandos. Então, ele tem que indicar corretamente direita e esquerda. Essa atividade, se você não conhece, não tem disponível na sua escola, você pode encontrar facilmente na internet, buscando exatamente essa expressão, programação desplugada. A gente encontrou uma série de atividades que são propostas por outros professores que já estão trabalhando com isso e que, às vezes, até disponibilizam os materiais para serem impressos em PDF e indicando como trabalhar com eles. Mas a rigor você ter um tabuleiro, pode ser até um tabuleiro de xadrez da escola, você escolhe um boneco para representar um personagem, para representar o robô, e coloca pontos de chegada, que você pode colocar fichinhas ali, dizer assim, ó, aqui ele tem o robô precisa se reabastecer. Então, aqui um posto de abastecimento. Qual é o caminho que o robô tem que fazer? Você pode colocar obstáculos no caminho para fazer que ele seja mais complexo, mas aí você está trabalhando os conceitos de deslocamento, de itinerários, de direita, esquerda, tá? E, novamente, dê oportunidade para todos os alunos seguirem os comandos, tá bom? E se você tiver acesso, tem atividades digitais também com esse objetivo. Também você vai encontrar fazendo pesquisa, mas eu sei que nem todo mundo tem um acesso fácil a isso, então você pode fazer a desplugada, que significa justamente isso, sem computador. E no livro você também tem uma atividade semelhante ali, que é para seguir por um mapa, e outras atividades que você vai usar para que os alunos treinem e se acostumem com esse tipo de deslocamento e diferenciem principalmente direita e esquerda. Mais uma questão do quarto ano, agora a questão 8, que o enunciado é o seguinte. Kátia pretende fazer uma viagem nas férias. Ela está em dúvida entre Paris e Santiago. Para escolher o lugar adequado, ela pesquisou a previsão do tempo para cada lugar, obtendo as seguintes informações. Então, a gente tem aqui um quadro de previsão do tempo, tá? Do lado esquerdo é Paris, França, do lado direito é Santiago, Chile, né? No Chile. A temperatura do dia está marcada ali, 28 graus em Paris, 28 graus centígrados, e a temperatura em Santiago, 6 graus centígrados. E também tem a previsão para o sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, nas duas cidades. E a gente vê claramente que em Santiago as temperaturas são mais baixas. As temperaturas em Santiago, a maioria delas está abaixo de 10, enquanto que as temperaturas de Paris durante a semana estão próximas de 20, tá? Então, sabendo que a Kátia gostaria que o primeiro dia de viagem fosse um lugar com temperatura entre 18 graus e 22 graus e sem chuva, podemos afirmar, analisando a previsão de ambos os lugares, que ela poderá viajar para onde? Vocês vejam, então, que previsão do tempo é um tipo de infográfico, tem muita informação. Tem os desenhinhos que representam se tem sol, nuvem, chuva, né? Tem os números representando temperaturas mais altas e mais baixas, tem os dias da semana, as temperaturas máximas e mínimas em cada dia. É um tipo de infográfico que os alunos precisam aprender a ler, porque isso é essencial para todas as pessoas. E cada lugar que você vai, esse infográfico pode ser diferente, né? Então,
A resposta correta dessa questão é a alternativa D. A habilidade da BNCC é EF04MA23, cujo texto é reconhecer a temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida a ela associada e utilizá-la em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no exterior, ou ainda em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global. O descritor Saeb é estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não. No livro, o tópico é temperatura, no volume 1, capítulo 3, páginas 41 a 44. O aluno que respondeu corretamente marcou a alternativa D, que diz a seguinte: a viagem é para Paris no domingo, na terça-feira ou na quinta-feira. O aluno analisou o infográfico corretamente e considerou todas as restrições apresentadas, tá? O enunciado tem várias restrições e o aluno foi capaz de obedecer a todas elas. A alternativa errada 1 é a letra A, com a resposta Santiago na terça-feira. Por que o aluno marcou provavelmente essa resposta? Porque ele considerou como resposta correta um dia em que houvesse sol, que era uma das coisas que ele deveria procurar, mas não observou as restrições da temperatura. A alternativa errada 2 é a letra B, Paris, no domingo ou na quinta-feira. Então, o aluno que cometeu esse erro observou uma das informações sobre temperatura e buscou apenas ela no infográfico, 22 graus. Ah, tinha 22 graus na pergunta, é isso que eu vou marcar. E não foi suficiente. E a terceira alternativa incorreta é a letra C, Paris no domingo ou na segunda-feira, na terça-feira ou na quinta-feira. Então, o aluno observou apenas a restrição de temperatura, sem verificar se havia chuva. Então, talvez por ser uma das coisas que dava mais trabalho, que era comparar os valores de temperaturas, o aluno acabou esquecendo que ele tinha que ver se tinha chuva e marcou a alternativa errada. Como sugestão de atividade, é exatamente o que está na questão da avaliação. Analisar com os alunos, sempre que possível, a previsão do tempo em publicações impressas e digitais, observando diferentes formas de organizar os dados. Olha no celular, olha num jornal online, alguma publicação impressa que traga a previsão do tempo, às vezes é o jornalzinho da cidade, tá? Ensinar os alunos a configurarem aplicativos de meteorologia. Os alunos, alguns já têm celular, e no celular um dos aplicativos mais utilizados é o de previsão do tempo. Então, explorar isso com os alunos, ensinar a configurar, com isso eles aprendem a ler todas as informações que estão ali, tá? E propor atividades que façam com que os alunos usem esse recurso. Vamos sair? Amanhã a gente quer fazer uma atividade externa, alguma coisa no pátio da escola. Será que vai dar para fazer amanhã? Vamos olhar, olhem a previsão do tempo para amanhã. Vai ter chuva? Vai ter muito sol? Então, incentivar também o uso no dia a dia dos alunos. No livro também temos uma atividade, vocês vejam que aqui a representação da previsão do tempo já é diferente. Então, o importante é que os alunos tenham essas experiências de observar isso em diferentes situações, tá? E vocês também proponham questões cada vez mais complicadas, para incentivar os alunos e não ficarem só nas perguntas fáceis. E a última questão do quarto ano que nós vamos ver agora é essa aqui. Certa empresa entrevistou jovens para uma pesquisa a respeito de uma marca de refrigerante. Ao analisar todas as respostas, essa empresa decidiu montar um gráfico para saber quantos jovens entre 14 e 17 anos, 18 e 21 anos e 22 e 25 anos passaram pelas entrevistas. Então, nós temos um gráfico mais complexo, que tem duas colunas representando cada idade, porque estão separados homens e mulheres. Isso está indicado ali na legenda homens e mulheres, tá? O gráfico está correto porque tem um título e também tem corretamente as legendas. A escala do lado esquerdo, indicando as quantidades,
e além disso, ainda cada coluna indica o número que ele está representando, tá? Ao analisar o gráfico de colunas, observamos que, então, a questão se refere a interpretar esse gráfico. A questão, a alternativa correta é a B, a habilidade é EF04MA27, que é analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações de diferentes áreas do conhecimento e produzir texto com a síntese de sua análise. O descritor do SAEB é ler informações e dados apresentados em gráficos, particularmente em gráficos de colunas. E o conteúdo está no tópico tabelas, gráficos de barras e colunas, volume 1, capítulo 3, páginas 51 e 53. A alternativa correta é a B. Foram entrevistadas 3 mulheres entre 18 e 21 anos a mais do que homens, totalizando 90 jovens de todas as idades. Então, para acertar, os alunos precisavam avaliar a veracidade de cada uma das alternativas e os dados delas eram diferentes. Então, para identificar que essa era a alternativa correta, precisavam encontrar a diferença entre o número de mulheres e homens em uma categoria e somar todas elas para obter o número total de entrevistados. Então, era necessário fazer várias análises para identificar a alternativa correta. A alternativa errada 1 era a letra A, porque foram entrevistadas 4 mulheres, que diz que foram entrevistadas 4 mulheres entre 14 e 17 anos, a mais do que homens, totalizando 90 jovens de todas as idades. Então, o aluno encontrou o número total de entrevistados, mas confundiu a quantidade de homens e mulheres em uma categoria. Então, a análise da alternativa foi apenas parcialmente correta. A alternativa errada 2 é a letra C, que diz que foi entrevistada uma mulher entre 22 e 25 anos a mais do que homens, totalizando 80 jovens de todas as idades. Analisou corretamente a diferença entre o número de homens e mulheres nessa categoria, mas ele falhou ao calcular o número total de entrevistados. E a alternativa incorreta D diz que a resposta era para todas as faixas etárias, as mulheres foram mais entrevistadas do que os homens. Para o aluno chegar nessa conclusão aqui, ele analisou os dados apressadamente, ou ele se confundiu ao considerar as 2 primeiras colunas. Ou ainda ele pode ter feito o cálculo total de homens e mulheres e considerado que o fato de terem sido entrevistadas mais mulheres que homens estaria representado em todas as categorias, né? E não apenas no total em algumas delas. Como sugestão de atividades, construção de gráficos. A gente precisa dar oportunidade para os alunos construírem gráficos de diferentes situações. Isso pode usar blocos de construção, eles podem usar palitos, podem usar tampinhas, podem usar papel quadriculado, construir gráficos de colunas duplas, registrar resultados de jogos em gráficos. Sempre que possível, propicie que os alunos construam os gráficos, porque é construindo que eles aprendem a interpretá-los melhor. No livro, nós temos uma atividade também de interpretação de gráficos, que é preencher uma tabela com base nos dados de um gráfico, que é outra forma de trabalhar, invertendo isso, transformando o gráfico em uma tabela. Vamos agora, então, para as questões do 5º ano, tá? A primeira questão é, para um show de rock que aconteceu em uma sexta-feira, um sábado e um domingo, foram vendidos 246 mil ingressos. Os funcionários Alex, Fernanda e Vanessa trabalharam sozinhos em dias diferentes e eram responsáveis por contar o número de pessoas presentes em cada dia. Alex contou 54 mil, Fernanda contou 100 mil e Vanessa contou 92 mil. Então, Alex contou num dia, Fernanda no outro e Vanessa no outro. Eles concluíram ao final do evento que na sexta-feira compareceram menos pessoas que no sábado. Além de domingo ter comparecido mais pessoas que na sexta-feira,
e menos pessoas do que no sábado. Sendo assim, a ordem dos funcionários que trabalharam na sexta-feira, no sábado e no domingo, respectivamente, é. Veja que aí envolve também um problema de lógica, né? Associar os dados com as informações dadas. A resposta correta dessa questão é a alternativa C. A habilidade da BNCC é EF05MA01, que é ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. E o descritor Saeb é identificar a localização de números naturais na reta numérica. Veja que ordenar significa relacionar com a reta numérica. A alternativa correta é a letra C, em que a ordem é Alex, Fernanda e Vanessa. Então, como é um problema de ordenação numérica, ele é um problema de ordenação numérica, mas também é de lógica e interpretação. O aluno que respondeu corretamente realizou todas as etapas necessárias para a solução desse problema. O aluno que marcou a alternativa A, que é errada, e marcou Fernanda, Alex e Vanessa, ele provavelmente não conseguiu organizar logicamente as informações e identificar qual dos dias em que o número de ingressos foi menor. O aluno que marcou a alternativa B marcou Alex, Vanessa e Fernanda. Ele não compreendeu o comando e ordenou os nomes como estavam no enunciado da questão. Ele relacionou a ordem que os nomes apareceram à ordem dos dias da semana e não leu o que estava no resto do enunciado. E o aluno que marcou a alternativa D, Fernanda, Vanessa e Alex, provavelmente fez uma leitura incorreta e confundiu 54 mil com 540 mil, tá? Eu coloquei aqui escrito de uma maneira diferente para mostrar que às vezes a gente não presta atenção na quantidade de zeros, tá? Então, se você voltar lá, pode ser que os alunos tenham contado errado. Como sugestão de atividades, além de atividades de ordenação dos números naturais, com bastante atenção à quantidade de zeros, também é interessante apresentar esse tipo de problema de lógica em que os alunos precisam interpretar enunciados para descobrir as informações corretas. Vocês vejam que o aluno pode ser ótimo em ordenar números, mas se ele não entendeu o enunciado, ele pode ter errado essa questão, tá? Vocês podem pesquisar esse tipo de atividades no Pinterest ou na internet em geral. Tem atividades de lógica, muitas adequadas para crianças de todas as idades. E no livro, nós temos uma atividade aqui que tem algumas perguntas sobre o que está no quadro, que envolve números e é bem semelhante à questão que foi apresentada no sondário. Vamos para a questão 3. Um professor levou 1.290 materiais, como lápis HB e colorido, canetas, folhas coloridas e brancas, tinta e cola para uma escola. Ele pediu para que os 86 alunos presentes se reunissem em duplas e pegassem os materiais fornecidos. Sendo assim, cada dupla poderá pegar, no máximo, a alternativa correta é a B. A habilidade da BNCC é EF05MA08, e o texto dela é resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. O descritor Saeb diz o seguinte: calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. No livro, o tema é Algoritmo da Divisão, no volume 1, capítulo 1, página 30. A resposta correta é a alternativa B, 30 materiais. O aluno leu o enunciado com atenção, identificando que era necessário primeiro descobrir o número de duplas para depois efetuar a divisão dos materiais. Se o aluno errou e marcou a alternativa A, ele contou 15 materiais. Ele falhou na interpretação do enunciado, porque ele dividiu a quantidade de materiais pelo número total de alunos, ele não viu que foram formadas duplas.
Se o aluno marcou a alternativa C, marcou 1.204 materiais. Ele imaginou que o problema envolvia uma subtração, talvez por ter encontrado a palavra retirar. E se o aluno marcou a alternativa C, 1.247 materiais, ele compreendeu que era necessário primeiro calcular o número de duplas, mas entendeu a operação seguinte como uma subtração, provavelmente pela presença da palavra retirar. Vocês vejam que a gente dá aquela dica do aluno, se é retirar é subtração? Não é, gente. Nem sempre é isso. Importante é entender o problema. Como sugestão de atividades, vamos propor aos alunos a elaboração de problemas que sejam resolvidos com a operação dada. Aquela ideia que apareceu mais forte na BNCC, que é elaboração de problemas pelos alunos, ajuda os alunos a interpretarem os problemas, porque eles mesmos vão criar problemas cuja resposta esteja numa operação que o professor sugeriu. E no livro, nós temos aqui uma atividade que também envolve aqui a operação de multiplicação e divisão, que é o tema dessa habilidade. Vamos para a última questão aqui, que é a questão 10. Carlos e Renan são amigos e estudam na mesma sala. Todos os dias eles jogam um dado de 12 faces para decidir quem comprará doces na cantina. E aqui nós temos a imagem do dado de 12 faces para que os alunos se identifiquem. Eles estão acostumados, todos nós, né, com o dado de 6 faces. Mas para quem joga outros tipos de jogos, sabe que tem dados com números diferentes de faces. Carlos sempre escolhe os números múltiplos de 2 e Renan escolhe os múltiplos de 3. Se o número que sair for múltiplo tanto de 2 quanto de 3, os dois compram doces. As chances de Carlos ter que comprar os doces sozinho é. Então, a resposta correta é a alternativa B. A habilidade da BNCC é a EF05-EBA22, que diz apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não. Tá? O descritor do SAEB é resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão, multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. O conteúdo está em Observando Eventos, volume 1, capítulo 3, página 51. A alternativa correta diz que a chance é maior que a do Renan, pois há 4 números que são apenas múltiplos de 2, e a resposta é a letra B. Para resolver essa questão, os alunos precisam conhecer o critério para que o número seja múltiplo de 2 e de 3, e de ambos, tá? Além disso, precisa saber calcular uma probabilidade, selecionando os dados adequados para o cálculo. Vamos ver aqui os erros que os alunos podem cometer. Na alternativa A, dizer que é maior que a do Renan, pois há 6 números que são apenas múltiplos de 2. Então, ele esqueceu de descontar os números que também são múltiplos de 3, porque nesse caso o amigo também vai comprar doces. Então, ele tinha que ter descontado 2 números e dos 6 que ele encontrou. A alternativa C diz o seguinte, menor que a do Renan, pois há 2 números que são apenas múltiplos de 3. Então, o aluno errou porque ele se confundiu com a pergunta, apresentando um argumento incorreto, com base apesar das informações que ele encontrou serem verdadeiras, ele formulou um argumento incorreto para a resposta. E a alternativa D diz menor que a do Renan, pois há 4 números que são apenas múltiplos de 3. Ele não reconheceu que entre os múltiplos de 3 também há múltiplos de 2. Então, também esse argumento aí está incorreto para a resposta. Tá? Sugestão de atividade. Não é jogo, mas sim formular situações com... É um jogo, é o senha. Mas trabalhar com informações que pertencem a 2 conjuntos, uma interseção. E eu estou sugerindo aqui aquele jogo que é conhecido como senha,
em que até tem uma versão agora na internet para você jogar, que você precisa adivinhar a sequência de letras, você sugere uma sequência e devolve-se para você a informação se as letras que você escolheu estão corretas e se estão nas posições corretas. Parece muito difícil para os alunos, mas se você insistir num jogo como esse, os alunos aprendem a trabalhar com uma quantidade maior de informações, o que é necessário para questões desse tipo, tá? A atividade do livro também trabalha com chance, probabilidade e dessa vez envolvendo um dado de 6 faces. A gente aqui acho que avançou um pouquinho no que era proposto do tempo da atividade, mas eu espero que os professores de terceiro, quarto e quintos anos tenham encontrado sugestões interessantes aí para trabalhar em sala de aula com base aí nas questões do sondário. Eu agradeço a atenção de vocês, deixo aí um pensamento para vocês refletirem um pouco sobre a nossa atividade educativa, que é educar não é ensinar as respostas, educar é ensinar a pensar. Um abraço aqui de coração para o Rubem Alves. Obrigada a todos.